Receba o nosso louvor, Senhor, a nossa adoração. Dê um bom dia àquele que está mais próximo. A paz do Senhor, aperte a mão de alguém, acene. Bom dia. E podeis se sentar. 1 Samuel capítulo 30. É o mesmo texto do culto do Espírito Santo às 8 horas, com o diácono Carlos. 1 Samuel capítulo 30, no verso 1 até o verso 8. Então, Senhor, perdoe os nossos pecados, purifica-nos com teu sangue. Nós, como igreja lavada, remida, Senhor, e assentada nas regiões celestiais, banimos da nossa vida, desse lugar, dessa igreja, dessa região, Senhor, todo espírito contrário ao teu, que bate em retirada em nome de Jesus, e que só a presença do teu Santo Espírito prevaleça no nosso meio, e que você diga amém. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jerislita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar o sacerdote e filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. E que você diga amém. Então, irmãos, nós que conhecemos essa história, Deus não havia mandado Davi e os seus homens viverem na terra dos filisteus e na cidade de Ziclag. Deus havia designado Davi para o deserto, e ele morava em cavernas, e assim estava acontecendo. Porém, quando ele passa a viver na terra dos filisteus, os inimigos mortais do povo de Deus, essa decisão que Davi tomou por conta própria, motivada até mesmo, sabemos, por cansaço, por medo, até mesmo de ser capturado pelo rei Saul, porque não é fácil você ficar 10 anos, é isso que o comentário bíblico diz, foram 10 anos de perseguição implacável de Saul, e era uma perseguição louca, desequilibrada. Saul já estava endemoniado e perseguia Saul, que era o seu genro, que não fez nenhum mal a ele.
Então, irmãos, existem momentos como esse que nós também fraquejamos na fé, fraquejamos no nosso relacionamento com Deus e acabamos fazendo aquilo que Deus não está nos mandando fazer. São coisas até lícitas. Eu não estou falando de coisas erradas, ilícitas. Eu estou falando de coisas lícitas. Você não está prejudicando a vida de ninguém, você não está atormentando ninguém, você não está falhando com ninguém, mas você quer paz. Você está cansado de guerrear. Como disse até mesmo o diácono Carlos, a guerra cansa, irmãos. A batalha cansa. E é preciso um renovo da parte do Senhor. Então, morar na terra do inimigo no início pareceu que foi a decisão certa, porque Davi ficou ali em Ziclag aproximadamente 1 ano e meio, servindo o rei, um dos reis filisteus, e até mesmo fazendo o que lhe agradava. Porém, quando chegou os amalequitas, porque os amalequitas vieram de surpresa, e às vezes nós achamos que o inimigo de nossas almas, ou o inimigo que peleja contra a nossa vida, é um inimigo só, mas não é não. Não era somente os filisteus que eram inimigos mortais do povo de Deus, os amalequitas também. Esse povo era um povo nômade, era um povo que não tinha terra, não tinha moradia, e eles atacavam de surpresa. Existem adversários que nos atacam dessa forma. Quando nós, na verdade, nos distraímos, quando nós saímos de casa, quando nós, na verdade, estamos envolto a uma guerra que Deus não mandou a gente guerrear, porque Deus não mandou Davi e os seus soldados se aliarem aos filisteus para lutar contra Israel. Pela misericórdia de Deus, Deus endureceu os reis filisteus e eles mandaram Davi voltar. E quando ele voltou para a cidade, na terra dos filisteus que ele morava, encontrou tudo incendiado, destruído. As esposas foram levadas, os filhos e as filhas. E como nós lemos aqui, eles choraram até não ter mais forças para chorar. A perseguição de Saul não parava. Como nós falamos aqui, foram quase 10 anos. Davi recebeu a unção para ser rei 15 anos atrás. Passaram-se 5 anos. Nesses 5 anos, Davi venceu o gigante Golias. Nesses 5 anos, Davi foi chamado para tocar harpa no palácio do rei, para aliviar aquele momento e aquele tormento que um demônio se manifestava na vida dele. E nos 10 anos seguintes, Davi passou debaixo de perseguição. Davi não cedeu à pressão até que chegou esse momento final, que ele foi para a cidade de Ziclag sem consultar a Deus. Escolher morar com os filisteus sem consultar a Deus trouxe grandes consequências para Davi. Como nós lemos aqui, a sua família foi levada, os seus filhos também se tornaram cativos, escravos dos amalequitas. O texto diz que Davi e os seus homens choraram, mas quando tudo estava destruindo e desmoronando e não havia nenhum apoio humano, sabe o que aconteceu? Davi voltou a consultar a Deus. Ele não consultou para morar onde ele estava, mas quando levaram tudo que ele tinha, levaram as mulheres, os filhos, levaram tudo e destruíram tudo, Davi voltou a orar.
E às vezes, amados, nós entramos num processo de esgotamento. Às vezes nós encontramos também num processo doloroso da nossa vida, que o inimigo, ele planta nos nossos pensamentos que não está adiantando orar, não está adiantando jejuar, não está adiantando vir à igreja, não está adiantando fazer nada, nenhuma tarefa espiritual, porque não tem resposta. Então, irmãos, Davi, quando ele se reanimou no Senhor, ele não fingiu que o problema não existisse, mas Davi, ele focou a sua fé em Deus, ao invés de dar vazão ao desespero. Porque não é fácil. Imagine nós hoje chegarmos em casa e a nossa casa está incendiada. Tudo que nós temos foi levado, foi saqueado. Tudo que você construiu ao longo da sua história, levaram. Então, quando Davi volta a consultar a Deus e perguntando: o que eu devo fazer? Devo perseguir esse bando? Porque o ímpeto nosso é o seguinte: fez mal a um filho meu, fez mal a minha esposa, fez mal a um ente querido, eu vou lá tirar satisfação. Mas Davi, ao invés de se precipitar à sua própria inclinação humana, ele consultou a Deus. Nós precisamos voltar a consultar a Deus. Nós precisamos voltar a orar. Aquilo que sempre falamos aqui, orar também é ouvir a voz de Deus. Orar não é somente falar, dar satisfação a Deus no que eu vou fazer. Não, orar é pedir permissão. Quem é o Pai? Nosso Deus é o nosso Pai Celestial. Às vezes nós mesmos nos colocamos em situações difíceis na vida pelas nossas próprias decisões erradas e precipitações sem consultar a Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele respondeu Davi, porque Deus não nos abandona. Se você orar, o nosso Pai Celestial está disponível para nos ouvir e também nos responder. E ele disse a Davi: vá, você libertará os cativos. Então olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A promessa de Deus se cumpriu. Diz o texto que Davi, ele conseguiu recuperar a sua família, recuperar os seus bens, recuperar os seus filhos. Davi até voltou com seus homens com um grande despojo de guerra. Até aquilo que ele não tinha, ele passou a ter, porque ele seguiu a orientação de Deus. Mas não só isso. No capítulo seguinte, e já em 2 Samuel, ele recebe a notícia da guerra que ele estava para se aliar ao inimigo de Deus contra Israel, de que Saul e todos os seus filhos haviam morrido na guerra. Na verdade, irmãos, aquele período de deserto, aquele período de fuga, de ficar se escondendo em cavernas, ou até de ceder, como ele cedeu e foi para a terra dos filisteus sem autorização de Deus, aquele tempo havia acabado. Então, quem sabe, uma vitória da parte de Deus está muito próxima, e o inimigo está tentando nos desanimar.
O inimigo está tentando nos fazer focar no medo, focar no desânimo, focar até mesmo naquilo que não edifica a nossa fé, mas que hoje nós também possamos, em nome de Jesus, nos reanimar no Senhor. E mais, irmãos, às vezes aquilo que é nosso, o inimigo vem e rouba. Quantos filhos já foram saqueados pelo mundo? Quantas mães, quantos pais já foram levados pelo inimigo? Então eu creio que também nessa manhã, em comemoração ao Dia dos Pais, é uma manhã também de resgate, irmãos. É uma manhã de nós clamarmos, voltarmos a orar e falar para o inimigo: você vai devolver o meu filho, vai devolver a minha filha, vai devolver meu marido, vai devolver a minha esposa, vai devolver aquilo que você tirou da minha casa, vai devolver. A alegria vai voltar para dentro da minha casa. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Deus e Pai, nós, assim como Davi nessa manhã, queremos renovar novamente a nossa aliança, o nosso compromisso contigo, em oração, em súplica, em ações de graça. Queremos, Senhor, ó Deus, voltar a consultar ao Senhor para saber a decisão que precisamos tomar, Senhor, para que não façamos nada segundo a nossa vontade. Na verdade, nós temos um livre arbítrio e podemos fazer o que quisermos da nossa vida, mas Deus nos pedirá conta de tudo, porque a nossa vida só dá certo quando seguimos a orientação que vem da parte de Deus. Então, Senhor, se tem algo obstruindo a nossa audição espiritual, se tem algo, Senhor, impedindo até mesmo a nossa visão de ver aquilo que o Senhor vem fazendo, Deus, que todo esse travessão no nosso olho, Senhor, toda essa pedra nos nossos ouvidos, esse tampão, Senhor, seja retirado, para que possamos novamente, Senhor, receber da Tua parte a Tua orientação. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, porque é uma manhã também de resgate, é uma manhã de restituição, é uma manhã, Senhor, em que precisamos reanimar a nossa vida no Senhor. Então, desânimo, sai agora. Medo, cansaço, sai agora da nossa vida. Em nome de Jesus, nós nos revestimos da força que vem do Senhor e declaramos agora no mundo espiritual: olha aqui, inimigo, você que entrou dentro da nossa casa para roubar aquilo que não é seu, mas era nosso, você vai devolver agora. Devolva os nossos filhos, devolva as nossas filhas, devolva os maridos, devolva a esposa, devolva a paz dentro de cada lar, dentro de cada coração. Em nome de Jesus, que seja restituído, Senhor, aquilo que o inimigo levou, em o nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, se você crê que essa palavra também está se cumprindo na sua vida, aplauda aí o teu Deus com toda a tua força. Aleluia!
Nós nos reanimamos no Senhor nessa manhã. Aleluia. Então, olha, eu encorajo você, volte a orar. Volte a jejuar. Volte a consultar a Deus. O texto é claro. Sempre quando eu passo na jornada nesse texto, eu vejo o quanto Davi, e olha, aquilo que nós falamos alguns dias atrás, no mundo espiritual há um movimento quando Deus deseja nos abençoar. O inimigo, por ser um ser espiritual, ele percebe isso. Às vezes a bênção de Deus está próxima. Então o que acontece? Ele intensifica os seus ataques, para que entremos em desespero, para que façamos aquilo que Deus não está nos mandando fazer, porque Deus não erra a cabeça. Para estar sendo abençoado por Ele, tem que estar na posição que Ele quer. Deus não vai te abençoar para você fazer o que você quer. Nós é que temos que fazer a vontade dEle e não a nossa vontade. Aí quando nós nos posicionamos, aí estamos no lugar certo para Ele derramar a bênção sem medida. E eu libero essa bênção de Deus no mundo espiritual na tua vida. Daniel ficou 21 dias orando, 21 dias jejuando. E o anjo, quando chegou no 21º dia, ele disse: olha, desde o primeiro dia que você se colocou a orar, houve uma resposta no céu. Mas o príncipe da Pérsia travou o meu caminho para que eu não chegasse. Mas aqui estou trazendo uma mensagem de Deus para você. Então tem uma mensagem de Deus para você. Olha, não pare de orar. Não pare de consultar a Deus, não pare de interceder pelos seus entes queridos, porque Deus está ouvindo a nossa oração. E que você diga amém. Aqueles que estão escalados, por favor, vamos nos posicionar. Hoje é dia dos pais e nós combinamos em reduzir o horário desse culto para que você possa ter o seu compromisso em casa, com os seus parentes, em nome de Jesus. Mas nós vamos agora preparar a nossa contribuição. Deus abençoe. Irmãos, nós temos ainda, Deus abençoe. Salomão, Deus abençoe. Nós temos ainda envelopes da nossa campanha. Eu não sei se você percebeu, ali olha, do lado esquerdo já foi colocado a cortina de ar, o ar-condicionado também já está lá no telhado, lá em cima no muro, pendurado, né? E falta agora a parte elétrica. Passando a parte elétrica, eu creio que essa semana aquele ar já está preparado. Mas só vamos ligá-lo, na verdade, intensificando o calor. Estamos no inverno ainda, né? Inverno e está num calor desse, né? Mas imagine o verão, irmão, chegando. Então o verão chegando, pela graça de Deus, essa máquina vai aliviar também o nosso ambiente. Então, Senhor, revela-nos qual desses valores estaremos abençoando a Tua igreja nesse mês de agosto, Senhor. Revela a Tua igreja para que ela generosamente possa contribuir com a Tua casa, com esses valores de 100, 50, 25 ou 10 reais, em nome de Jesus, amém. Pastor Antônio Carlos e pastor Isaías estão entregando envelopes. Então as nossas irmãs vão entregar envelopes em branco para dízimo, os homens também passando a salva. Eu vou receber a contribuição dos nossos filhos, das crianças, e depois nós vamos, em nome de Jesus, receber a contribuição dos adultos. Não importa o que sou,
nem o que tenho diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro. Deus e Pai, vamos estender as nossas mãos agora e pedir ao Senhor que receba a nossa contribuição. Deus, passa por aqui, Senhor. Passa, Senhor. Ó Deus, e que a nossa contribuição traga alegria ao teu coração. Não fazemos isso com tristeza, nem forçados a nada, Senhor. É por amor, porque temos recebido muito mais da tua parte, Senhor, e tu não tem nos deixado faltar nada. Obrigado, Senhor, por manter as portas dessa igreja aberta. Obrigado pelo aluguel que foi pago, pela conta de luz, a conta de água, os funcionários, ó Deus. Senhor, ó Deus, todas as tarefas ao qual nós temos colocado, Senhor, as nossas mãos, o Senhor tem prosperado. E nós levantamos essas ações de graças a Ti, em o nome de Jesus, e que você diga amém. Glória a Deus. Nós também oramos, ó Deus, pelos pedidos de oração, que eu não sei onde estão, tá lá. Deus, entregamos cada um deles em Tuas mãos, assim como esses alimentos, ó Deus, doados a favor da obra social. Nós consagramos tudo em Tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. As nossas crianças agora, os nossos filhos, vão fazer uma surpresa, tem uma apresentação. E logo no final, nós vamos pedir aos papais que fiquem de pé para receber essa oração. Mas vamos orar por eles, né? Eles ficam tensos agora, ficam nervosos. A minha esposa está aqui já tremendo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vamos orar. Senhor, consagramos, ó Deus, essa apresentação, essa mensagem que os nossos filhos estão trazendo, Senhor. É uma mensagem bíblica, é algo que vem do Teu coração para o nosso coração.
Então, Senhor, que tudo ocorra segundo a tua vontade, Senhor. Nós proibimos toda e qualquer interferência maligna, enganosa, que caia por terra em nome de Jesus e que eles sejam revestidos do Espírito Santo de Deus e que a igreja diga amém. Amém. Glória. E chegou a arca. Deixa eu só ensinar, né? Isso aí é a arca, tá, irmãos? Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Então, o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: por isso, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E então o Senhor disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartilhamentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Noé, então, chamou seus filhos e disse: família, venham. Filhos, venham. Deus falou comigo que irá destruir todos os seres vivos e quer que eu construa uma arca para a salvação. Vocês vão me ajudar? Sim, pai. Então vamos. E então, Noé e seus filhos começaram a construir a arca. Deus disse a Noé: vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca, você e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos. Leve com você todo tipo de comida, a vocês e eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. De todos os seres que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2,
para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram. De todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E então, o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas ficaram 7 metros acima dos montes. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra. Então o Senhor lembrou de Noé. Deus fez soprar um vento sobre a terra. E as águas então começaram a baixar. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. E o Senhor mais uma vez disse a Noé: Noé, saia da arca. A sua mulher, os seus filhos, faça sair também os animais que estão com você. Saiu, pois, Noé, com seus filhos e também todos os animais. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será sinal da aliança entre mim e a terra. Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos sobre a terra.
Igreja, Jesus é a arca. Essa homenagem, ela vai além do Dia dos Pais. Essa mensagem é para toda a família. Como diz em Mateus 24, vivemos dias assim como os dias de Noé. Dias de calamidade, de violência, dias de juízo. Mas o Senhor, através de Cristo Jesus, providenciou uma arca para que houvesse salvação para nós e para nossas famílias. Você pode dizer amém? Amém. E Deus deu uma visão a essa igreja, que hoje, nesta celebração, este culto, a igreja se tornaria uma grande arca. Então nós queremos convidar você, que está com a sua família aqui, a se colocar de pé, a procurar o seu familiar. Os papais que aqui estão possam pegar aqui os seus filhos e se reunir com os seus filhos, pois na arca estavam 2 a 2, não tinha ninguém sozinho na arca. Isso simboliza a presença do Pai. Então, enquanto você vai se organizando, você também que não tem a sua família aqui, olha, preste atenção aqui. Talvez você ainda está lutando para a sua família entrar nessa arca. Olha, irmãs se unam com irmãs, irmãos com irmãos, se unam em prol das suas famílias, para que as nossas famílias possam estar na arca, pois a arca é Jesus. Isso, ninguém sozinho, ninguém sozinho. Os obreiros aí que estão na igreja e perceberem alguém sozinho, se aproxime dessa pessoa. Se você não tem sua família aqui ainda, se una com um irmão, se una com uma irmã. Hoje, essa igreja é uma grande arca para a salvação, para livramento, em nome de Jesus. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Jesus, nós clamamos a Ti, ó Pai. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Nós invocamos o Teu nome agora sobre a vida de cada homem que está aqui. Senhor, alguns ainda não são pai. Tem alguns aqui que ainda são crianças. E nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre eles.
A bênção da fertilidade, seja ela natural e espiritual. Sejam homens frutíferos na vida espiritual, homens que dão frutos de paz, de amor, de longanimidade, de benignidade, de temperança, mansidão, de fé e esperança. Também nós pedimos a Ti, homens, que sejam restituídos à autoridade. Alguns já perderam a autoridade na sua casa, Senhor, por causa do pecado, e Satanás acusa e envergonha. Mas em nome de Jesus nós concordamos que seja restituída a autoridade de Deus na sua vida agora, homem, em nome de Jesus. E nós concordamos também que cada homem seja cheio do Espírito Santo, transborde no Espírito Santo para viver a promessa que Deus tem sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Você pode ser um homem simples, não importa a sua profissão. Se você é pedreiro, se você é um engenheiro, não importa. O que importa é o título que Jesus colocou sobre o seu ombro. Você é autoridade na sua casa. Então exerça no nome de Jesus. E nós abençoamos a cada homem aqui. Em nome de Jesus, recebam e saiam daqui cheios do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero terminar. Deus. Pode ficar aqui. Orando pelos aniversariantes dessa semana. Alguém completou mais um ano de vida? Vem aqui na frente. Podem vir. É casamento, Luiz? Lelê e Luiz é casamento? É? Que bom. Cadê o filhote? Pode vir também. Ele faz parte. Bahia, Casas Bahia. Parabéns. Amém. Vamos, antes de fazer a oração final, vamos orar por eles. Deus, muito obrigado pelo dom da vida, Senhor. Obrigado, Senhor, nós celebramos mais esse ano de vida que os teus servos receberam, Senhor, da tua parte. Oramos para que eles também, Senhor, recebam saúde, recebam paz, alegria, Senhor, Deus, e saiam da tua casa ricamente abençoados por ti. Nós, como igreja, abençoamos vocês e glorificamos a Deus por mais esse ano de vida, e que a igreja diga amém. Parabéns pra você nessa data querida. Parabéns, Lelê. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Então, Senhor, nos dê um domingo repleto da tua presença. Senhor, essa noite não haverá culto na nossa igreja. Os jovens estarão cancelando hoje esse culto para que haja, Senhor, o compromisso deles com seus pais. Mas, Senhor, leva-nos agora debaixo da tua proteção, acampando os teus anjos ao nosso redor e nos dando ainda um domingo maravilhoso, em o nome de Jesus. E que você diga amém. Então, deseja aí um bom Dia dos Pais, um bom almoço, e que Deus abençoe.